Abel, qual o legado? A vida humana atual é tão fugaz que quando alguém chega aos 100 anos é considerado um modelo a seguir e invejado por todos que duvidam que alcance tal longevidade. Não era assim no início da história humana, segundo a Bíblia. Um exemplo de pessoa que, para os padrões daquele tempo, viveu pouco foi Abel, segundo filho de Adão e Eva. Só a título de comparação, Adão viveu 930 anos, mas Abel foi assassinado quando tinha menos de 100 anos de idade. Embora tivesse sua vida abreviada, deixou um legado maior que muitos que viveram todo o potencial possível para os seus dias. Qual foi o legado que Abel deixou? Quando me refiro a legado nesse vídeo, estou falando no sentido figurado, do exemplo deixado para ser imitado pelas gerações futuras. Quase todos conhecem a história de Caim e Abel, e acredito que ninguém quer ser lembrado como um Caim, um assassino, o primeiro assassino da história humana segundo a Bíblia. Só para lembrar, essa série de vídeos que fala de homens e mulheres de fé são segundo a Bíblia. Não quero aqui dizer que não existem pessoas, inclusive ao longo da história, em religiões não cristãs, que não são exemplo de fé. Não pretendo aqui criticar a crença de ninguém, nem promover qualquer religião. Estou apenas apresentando os fatos, contando as histórias e revelando detalhes que muita gente desconhece ou ignora. É o que propomos neste canal. Dito isto, vamos à história de Abel. Pela cronologia bíblica, Adão, pai de Abel, foi criado no ano de 4026 a.C., ou seja, agora em 2020, completa-se 6.045 anos da criação de Adão. Adão tornou-se pai de Sete aos 130 anos, ou seja, depois que Caim foi banido para a terra da fuga por ter matado Abel. Suponhamos que Adão tenha sido expulso do paraíso aos 30 anos de idade e que Caim tenha nascido logo em seguida, isto é, no primeiro ano fora do paraíso, e que Abel tenha nascido no ano seguinte. Nesse caso, quando Sete nasceu, Adão já teria 100 anos fora do paraíso e Abel teria morrido com cerca de 98 anos de idade. Não há como confirmar essa data com base nos registros e relatos da história. A cronologia aqui é baseada nas informações bíblicas encontradas em fatos históricos incontestáveis. Temos um vídeo nesse canal que explica como se chegou a essas datas. Com respeito à data de expulsão de Adão no paraíso, a Bíblia não fornece dados que nos permitam calcular com precisão esse evento. Portanto, essa data é especulativa, é apenas suposição, mas nos permite ter uma noção do período de vida de Abel e entender o legado que ele deixou. Ele viveu tempo suficiente para provar sua fé e, ao mesmo tempo, foi o primeiro mártir e teve a vida ceifada ou impedido de usufruí-la em sua plenitude. O que sabemos sobre Abel está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 4, no episódio de seu assassinato. O motivo de sua morte foi inveja de Caim. Inveja por quê? O que Abel tinha que Caim não possuía? A aprovação de Deus. O relato bíblico conta que Caim cuidava de lavoura e Abel do rebanho, e que Abel sacrificou um animal e Caim alguns vegetais. Se considerarmos que a nação de Israel, Deus aceitava sacrifício de animais e de vegetais, então qual foi o problema? Continuando no relato, notamos que o próprio Deus, que recebeu os sacrifícios, aconselhou Caim a não desenvolver a inveja e o ódio por ter a sua oferta recusada. Ele foi aconselhado também a abandonar esses sentimentos negativos para que a sua oferta fosse aceita. Então, pelo que parece, Deus viu a intenção de Caim e a de Abel e só aprovou a desse último. Muitas lições são tiradas desse exemplo de Caim e Abel. Vamos citar apenas 3. Deus odeia a hipocrisia. Essa é a primeira lição. Não adianta passarmos a ideia de devoção e fidelidade a Deus se no nosso íntimo estivermos cheios de sentimentos negativos como inveja, ódio, falsidade, etc. E pior ainda, se praticarmos o que esses sentimentos nos estimulam a fazer, como
em seu estado mais extremo, o assassinato. Talvez não cheguemos a tanto, mas o que dizer da corrupção, calúnia, traição e etc. Essas práticas invalidam nosso sacrifício a Deus. Segunda lição, gratidão. Alguns pensadores definem o ser humano como ingrato por natureza. Então, o normal é ser ingrato. Abel foi diferente, ele fez o seu sacrifício reconhecendo que o Criador, por ter dado a vida, tem direito ao melhor, que tudo o que temos, sendo a vida o bem mais precioso, recebemos de Deus, portanto devemos lhe agradecer a cada dia por tudo que nos deu. A melhor maneira de demonstrar gratidão a Deus por ter nos dado a vida é ajudando outros a viver, e não tirando a vida ou dificultando a vida de ninguém. Terceira lição. Muitas de nossas ações ressoam na eternidade. Abel era um ser humano normal, fez algo por vontade própria e foi percebido por Deus. Sua história, embora seja a do quarto ser humano a existir, dentre tantos bilhões que surgiram ao longo da história humana, ficou gravada e registrada para a posteridade. Suas ações influenciaram milhões e quem sabe bilhões de pessoas de modo positivo. Quantas crianças não já disseram com tanta emoção: quando crescer quero ser igual a Abel? Para quem é pai ou mãe, ou até mesmo tios, avós, primos, qualquer parente, pensar que pode influenciar a juventude para o bem nos injeta a esperança de que as futuras gerações sejam melhores que as nossas. Então, qual foi o principal legado que Abel deixou? A fé. A fé verdadeira, isto é, acreditar em Deus sem hipocrisia, acreditar no íntimo. Quem acredita realmente em Deus não odeia o próximo, não trama contra o próximo e não o mata. Pois se não houvesse consequências, muitos que dizem ter fé em Deus e que até fazem seus sacrifícios, matariam seus semelhantes sem peso na consciência, assim como fez Caim. E então, o que achou do vídeo? Deixe o seu curtir, acione as notificações para ser informado dos próximos vídeos, comente no canal e faça sugestões de personagens que você considera pessoa de fé e gostaria de vê-lo aqui no canal. Não perca o próximo vídeo, que será sobre Enoque, o homem que foi trasladado ou transferido para onde?